Então, na minha história, mais ou menos em 2009, 2010, eu trabalhei numa ONG, que acho que a maioria de vocês aqui devem ter ouvido falar, que chama CAGE. Quem estudou no CAGE, só por curiosidade? Bastante. Legal. Eu fui professor lá durante 3, 4 anos, eu fui diretor de RH, foi uma das melhores experiências da minha vida como diretor de RH, e depois eu fui presidente no ano de 2010. Naquela época lá, tinha um cara que ele tinha sido apoiador há 10 anos antes desse momento, e ele tinha uma prática de ajudar alguns alunos. Só que ele tinha parado de ajudar os alunos por vários motivos, e eu não sabia por quê. Esse mesmo cara, ele decidia acompanhar os novos presidentes. E eu tinha sido presidente em 2010. Basicamente, ele foi meu mentor, é isso que eu queria dizer. Ele me acompanhou por 2 anos e me ensinou um monte de coisas que, para a maturidade que eu tinha naquela época, eu não entendia, e foi me dando guias, e sempre que eu estava no chave, eu ligava para ele. Um pouco tempo depois, o meu papel de presidente foi difícil de entender. Como presidente, basicamente, você tem que se preocupar com a missão do CAGE e fazer com que aquela missão seja cumprida a qualquer custo. E a missão do CAGE era muito clara, era aprovar jovens em universidades. Só que o que me incomodou no meio do caminho era que muitos dos jovens que estudavam no CAGE, que eram financeiramente desfavorecidos, não tiveram as mesmas oportunidades que muita gente tiveram, eles iam para a faculdade e quando eles estavam lá, eles tinham um problema com o apoio da família. Eles não conseguiam se sustentar lá e a família aqui também não conseguia se sustentar. Então eu, como presidente, tinha um incômodo muito grande e eu tinha esse incômodo. Eu falava, puxa, como é que a gente vai cumprir a nossa missão se a gente está aprovando e eles estão votando? Então, acho que uma parte da missão não está bem pensada. Tem uma coisa muito legal que aconteceu em paralelo, é que a antiga presidente, que era do ITA, da mesma ONG, do CAGE, ela me ligou um dia e falou assim, Feijão, por acaso, ela lembrou disso, não sei o que foi, e falou assim, Feijão, tem um cara que visitou a gente aqui no ano passado, que ele juntou um monte de gente para apoiar alguma instituição e ele não sabe o que fazer, mas ele quer de alguma maneira ajudar os jovens, né, a serem cidadãos melhores e dar uma contribuição maior para a sociedade, alguma coisa que fique um legado pro país, né. E aí eu falei, pô, legal, então deixa eu conhecer esse maluco aí, né, o cara doido e tal. E aí olha só como os pontos se conectam, né, porque essa pessoa estava querendo buscar apoiar jovens e a gente estava com aquele problema de como é que a gente vai fazer esses jovens, né, irem, né, em direção a conseguirem se sustentar na faculdade. Eu acabei ganhando uma bolsa da Fundação Estudar naquele momento e ganhei outros mentores com mentalidades diferentes daquele outro que tinha me ajudado. Assim, quando eu entrei na Fundação Estudar, eu conheci tanta gente, eu tive oportunidades que eu nunca imaginei que eu poderia ter, de conhecer pessoas que eu nunca imaginei que eu poderia conhecer na minha vida. E isso tudo me mudou e me moldou para ser quem eu sou hoje, né? Porque são os pontos do passado que se conectam no presente. O que eu quis dizer com essa história? O problema, o primeiro ponto do mentor que me ajudou, o nome dele é Manuel. E ele dedicou um tempo muito grande para me ajudar durante 2 anos e fazer eu crescer. Quando eu tive o problema da bolsa e apareceu o maluco era o André. E quando eu entrei na rede, uma série de outras oportunidades que apareceram, fizeram conhecer o César, que é o outro fundador, e que tinha a vontade de resolver o mesmo problema, porque ele queria ir para a Fundação Estudar e ele não tinha conseguido passar na Fundação Estudar. Eu vou dar essa história porque ela é simbólica, né? Porque o Instituto Semear é feito desses 3 pilares. Então, um deles é a mentoria, que na minha opinião é o mais importante. O outro deles é a bolsa, que vai fazer vocês se sustentarem durante um tempo, no início. E o terceiro é a rede, que vai fazer vocês terem uma série de oportunidades que vocês nunca imaginariam que poderiam ter. Então, depois disso, os pontos se conectam, né? Porque fica muito fácil entender como é que as pessoas se juntaram. E aí a gente sentou lá, eu, o André, o César, Ju, um monte de gente, Flavinho, caramba, e a gente começou a desenhar, né, os princípios, né, aquilo que a gente achava que era importante para a sociedade, para saber como é que por que a mentoria do Manuel era legal, como é que o André era essa contribuição para a sociedade, e como que a rede, em vez de gerar uma grande contribuição. A gente fez os valores,
fez a missão e decidiu simplesmente começar com uma turma de 10 bolsistas, não tinha nada, a gente não sabia direito o que estava fazendo. O que importava era que a gente estava seguindo a nossa paixão e o nosso sonho naquele momento. Então isso é o passado. E os pontos se conectaram, né? Só que é muito fácil contar a história do passado e depois os pontos se conectaram. Então vamos olhar para o presente. O presente de hoje é o futuro do passado, certo? Então os pontos estão se conectando o tempo inteiro. Então hoje a gente está vivendo o futuro que a gente não conseguia enxergar antes. E hoje, aí o André, o Aldo podem me ajudar com os números, tem bolsistas em 40 cidades espalhadas pelo Brasil. Mas muitos de nossos bolsistas estão tendo projetos sociais nessas cidades, impactando muitas outras pessoas. E os mentores que acham que estão só ajudando, na verdade estão crescendo muito mais do que os mentorados. E nem percebem. E também estão gerando impacto na sua região, ao redor deles. Se a gente fizer uma conta indireta de quantas pessoas são impactadas pelo Instituto Semear hoje, a gente consegue chegar a milhares de pessoas por ano, e se somar tudo dá muito mais. E a gente conta só os bolsistas que estão replicando tudo isso. Um dos valores é o efeito multiplicador. E eu tenho certeza que a gente não imaginava que nada disso fosse acontecer lá atrás. De alguma maneira, a gente simplesmente confiou que os pontos iam se conectar no futuro. E decidiu ir em frente. O que foi mais importante, né, nessa história? A gente decidiu seguir valores claros, valores que a gente acreditava, princípios pelos quais a gente não acreditava de qualquer forma, uma missão, um propósito, né, que a gente acredita e que a gente vai em frente e pela qual a gente era apaixonado, com um sonho de ajudar o Brasil. Então, olhando para o futuro, hoje, no presente, acho que imagina os pontos que vão se conectar com a quantidade de pontos que a gente tem só aqui. Só aqui. Assim, cada um tem uma quantidade de pontos que vai se conectar no futuro. E quando a gente estiver aqui no próximo ano, a gente vai olhar para trás. Imagina o tamanho que pode ser. A gente não consegue, né? Então, de alguma maneira, cada um de vocês, principalmente os bolsistas, tem que confiar que a coragem de seguir a própria paixão, a coragem de seguir o próprio sonho e não deixar que isso seja influenciado pelas pessoas ao seu redor, você tem que confiar no destino de que de alguma maneira os pontos vão se conectar. E quando você olhar para trás, você vai contar a história com muito orgulho e com muita paixão, com muito amor, porque é isso que importa na vida. E aí eu acho que o Instituto Semear é feito disso, né? Acho que os pontos se conectam e a gente vai ajudando mais pessoas, e mais pessoas ajudam mais pessoas, e é por isso que a gente está aqui. Aí eu acho que era essa a mensagem de hoje. Obrigado.